is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, quero te saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus nos permite um tempo em que podemos orar, podemos adorar, podemos ouvir a Sua Palavra, podemos refletir e podemos reconhecer a grandeza, a graça, a misericórdia de Deus neste tempo em que estamos vivendo. Eu quero te convidar a que este seja um culto em que você se proponha a orar, proponha a falar com Deus, que você possa ter realmente a sua vida e o seu coração exposto à palavra de Deus, que seja um tempo em que você e Deus possam estar em intimidade. Eu quero orar ao Senhor e estaremos assim consagrando o nosso culto a este Deus a quem nós oferecemos a nossa adoração, reconhecidos de que só Ele é digno de ser adorado. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, mais uma vez, nós queremos reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós, dado-nos a bênção da vida, livrando-nos, ó Deus, todos os dias do mal, guardando-nos, ó Deus, provendo as nossas necessidades, dando-nos a bênção da vida, cuidando de nós, ó Deus, em cada momento, onde estamos. Agradecemos, ó Deus, porque do Senhor vem a libertação, do Senhor vem o socorro. O Senhor é o Deus a quem nós amamos, a quem nós servimos. E queremos declarar, ó Deus, já logo no início deste culto, que nós te amamos e o Senhor é o nosso Deus. E a nossa adoração nós oferecemos ao Senhor. Deus conhece cada pessoa que neste momento está diante de ti, cada coração, os seus pedidos e os seus motivos de gratidão. Senhor, a nossa oração é que realmente o Senhor possa sondar o nosso coração e naquilo, ó Deus, que queremos te oferecer adoração, o Senhor receba a nossa adoração. Naquilo, ó Deus, em que estamos clamando, buscando ao Senhor por solução, por bênção, que o Senhor ouça o nosso clamor, nos abençoe, ó Deus, conforme a tua vontade que é bendita. Assim, ó Deus, nós consagramos a ti o nosso culto, pedimos, ó Deus, desde já por aqueles que não podem mais, ó Deus, por uma questão de saúde, se locomover, e que muitas vezes, ó Deus, na sua própria situação física, também tem passado por momentos, ó Deus, muito difíceis, que a estes, ó Pai, o Senhor conforte, o Senhor abençoe, o Senhor estenda as tuas mãos e o sustente, ó Deus, em meio às suas próprias necessidades. Que seja assim, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nós também te oferecemos a nossa gratidão por reconhecermos, ó Deus, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado diariamente sobre as nossas vidas, pelas quais nós te adoramos e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos cantar um hino e quero te convidar a louvar ao Senhor conosco. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, com seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer,
quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Eu saúdo a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos que nesse momento tiver seus pedidos de agradecimento e para colocar na mão do Senhor, né, que nesse momento nós vamos estar orando. E aqueles que se sentirem vontade, nas suas casas mesmo, mais unidos em oração, se quiser se ajoelhar, da forma que o irmão quiser, mas com seu pensamento elevado a Deus, nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor está acima de tudo, de todos. Te agradecemos por mais esse dia, Pai, por esse momento que, mesmo distante, corpo físico, mas em espírito e em verdade, estamos unidos em oração e viemos aqui para te agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor já tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Agradecer pelas respostas de oração, pedir em favor da nossa igreja, pedir em favor dos pastores, dos ministros da tua palavra, pedir, ó Deus, que o Senhor venha em particular abençoar o pastor Cláudio, ministro desta casa de oração. Agradecer, Senhor, e pedir pelos os governantes do nosso país, que o Senhor venha estar à frente, fazendo que tudo venha a ser conforme a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor também venha estar abençoando as famílias, Deus. O Senhor sabe as lutas de cada um, as dificuldades, os problemas existentes em cada lar, em cada família. Mas o Senhor que é Deus, tudo sabe, tudo conhece, possa estar agindo segundo a tua vontade em cada situação. Te agradecemos pela tua palavra, pelo teu perdão, pelo seu infinito e eterno amor, pela grandeza da tua beleza, Senhor, pela tua santidade. Nós te agradecemos pela essa igreja, onde podemos nos reunir para te adorar, para bendizer o teu nome. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Agradecer pela tua palavra e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes de nós adorarmos ao Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Em qual posição você tem colocado o Senhor Jesus na sua vida? Será que de fato Ele tem estado no trono, aonde Ele deveria sempre estar? Porque muitas vezes nós reclamamos, questionamos, nós ficamos desanimados, enfraquecidos, que é natural do ser humano, mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós somos fracos, então somos fortes, porque o seu poder, o poder do nosso Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, o meu convite para você, que talvez esteja um pouco cansado de tantas lutas que você tem enfrentado, é de pensar nesta noite qual é a posição que Jesus tem estado na sua vida. Porque eu creio que se você realmente colocar o Senhor no centro da vontade de todas as coisas, você conseguirá entender os planos que Ele tem para você. E não só os planos, mas os propósitos também que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Então que nesta noite eu lanço esse desafio para você. Realmente entronizar ao Senhor e deixar Ele estar no lugar que Ele deve estar, que é no trono, que é no centro de todas as coisas e da vontade dEle principalmente sobre as nossas vidas. Convido a você a fechar os seus olhos neste momento e nós vamos adorar ao Senhor através da oração. Que você coloque diante dEle tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que você não tem conseguido vencer sozinho, porque eu sei que Ele está aí com você e Ele tem poder de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amado Deus, nós queremos te exaltar,
porque Tu és grande, magnífico em honra, majestade e poder. Realmente, Senhor, tem sido desafiador colocarmos o Senhor no centro de todas as coisas, Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que se assim o fizermos, como verdadeiros cristãos, tudo, Senhor Jesus, ocorrerá de uma forma mais tranquila, ó Pai, na qual nós venhamos a entender os Teus planos, os Teus propósitos sobre as nossas vidas, ó Pai. E neste momento eu peço que o Teu Espírito Santo esteja incomodando a cada coração que está nos assistindo nesta noite, Pai, para que haja mudança de vida, para que haja renovo, para que haja aproximação, Senhor Jesus, do Senhor, ó Pai, a cada um destes que estão nos assistindo, Pai. Porque muitas vezes temos falado tanto de Deus, tanto do Senhor, mas estamos tão longe da Tua presença, ó Pai. E uma forma de nós adorarmos ao Senhor é confiando e é estando com o Senhor, tendo um relacionamento profundo e sincero a cada dia, Pai. Portanto, ó Deus, visite a cada lar neste momento, derramando a Tua graça, trazendo salvação, trazendo a cura, trazendo a libertação, Senhor Jesus, de todo o vício, de tudo aquilo que muitas vezes distancia-nos, ó Deus, da Tua presença, Pai. Para que de uma forma muito milagrosa e especial possamos entender e sentir, ó Deus, o Teu toque nesta noite e que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma maravilhosa, como o Senhor sempre tem feito, ó Pai. Consagre, portanto, este culto ao Senhor, estes louvores ao Senhor, porque é para o engrandecimento do Teu próprio nome. E é nesse nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Declaramos que és Rei.
Salmo 90, o verso 10, no finalzinho do verso, diz que a vida passa rapidamente e nós voamos. E tanto assim que nós já estamos praticamente na metade do ano de 2020. O ano está passando rapidamente. Apesar da crise, apesar da mudança de rotina, apesar da mudança em algumas atividades da nossa vida, o tempo passa rapidamente. E com isso, alguns espaços se apresentam, diante da atual crise em que vivemos, de algumas atividades que não podemos mais exercer, algum tempo se apresenta em nossas vidas. No entanto, esse tempo que tem se apresentado, ele não tem sido ocupado com aquilo que é de Deus ou com Deus. Esse mesmo ritmo em que se apresentam os espaços, nós os ocupamos com outras atividades, sejam seculares, sejam deste mundo, desta realidade da vida que tanto de nós exige. Mas com esse tempo que corre, que passa rapidamente, o que Deus espera de nós? Se pensamos que Deus permitiu que o ritmo mudasse, para que Deus permitiu isso? E a minha pergunta, e talvez o tempo que nós teremos agora, seria nesse sentido de refletirmos um pouco sobre essas oportunidades neste tempo que Deus tem nos dado, apesar da vida continuar passando rapidamente. Como você tem ocupado o seu tempo? Se os espaços de tempo que se apresentam fossem ocupados com Deus, quão melhor você seria? Você como pessoa, você como alguém que conhece Jesus e se propôs a servi-lo e inclusive tem propósitos com Ele. E aí eu fico pensando que, independente da rotina, independente do tempo que nós temos ou não, a nossa administração com Deus e com as coisas seculares é que envolve, é que preenche o espaço de tempo na nossa vida. Ocorre que hoje a nossa preocupação, ela mais se volta para aquilo que é secular, aquilo que é deste mundo, aquilo que diz respeito a esta realidade na nossa vida aqui, do que com as coisas de Deus e aquilo que se ocupa pensando no que é eterno. Pouco tempo temos tido para com Deus. E não é que Deus não nos tenha dado a oportunidade do tempo, é que nós não estamos conseguindo administrar melhor o nosso tempo. E lá se vai metade de um ano, e a pergunta é: quanto de Deus você tem recebido? Quanto de Deus você tem preenchido a sua vida neste ano que está passando tão rapidamente? Quanto mais como o mundo nos envolvemos, menos tempo com Deus nós temos. Então talvez é tempo de você parar um pouquinho e reconsiderar a sua administração do tempo. Ora, se o tempo passa rapidamente você também precisa parar e repensar o teu tempo, a organização do teu tempo. Meu querido irmão, na verdade, quanto mais nos permitirmos envolver por aquilo que é secular, menos nos envolveremos naturalmente com Deus. No entanto, quanto mais nos envolvemos com Deus, menos daquilo que é secular terá espaço em nossas vidas. E talvez a avaliação da nossa realidade hoje, ela passa pela sua oração. Como tem sido a sua oração? Como tem sido o seu tempo de oração com Deus? Quanto tempo você se ocupa com Deus? Porque nesse distanciamento que na verdade há hoje entre o povo e Deus, entre você e Deus, entre Deus e eu,
é que faz com que a qualidade da minha oração ela seja intensa ou insignificante. Hoje, na verdade, é mais fácil dizer que a minha oração ela é rotineira, ela é vazia, ela é repetitiva. Hoje é mais fácil dizer que a minha oração é algo que eu falo sem pensar, sem me concentrar, sem sequer considerar com quem eu estou falando. Se eu falo da palavra de Deus e meu tempo de meditação nela, hoje, para muitos, a leitura da Bíblia ela é cansativa, ela é sonolenta, ela é desatenta e, consequentemente, improdutiva. Muitos de nós estamos lendo a Bíblia neste tempo sem sequer aprender nada ou ser edificado por nada. Não somos tocados pela palavra de Deus. Não somos mais tocados. Eu tenho me proposto a continuar na minha leitura devocional, cronológica, anual, da Bíblia inteira, de capa a capa. E confesso que tenho me proposto também a que as minhas mensagens, as minhas reflexões, advenham destas leituras. E como nós vivemos hoje num tempo de crise, de luta, eu estou na minha leitura em Isaías, no profeta Isaías. E pensando neste tempo, o capítulo 26, o verso 16, diz assim: Senhor, no meio de grande angústia, eles te buscaram, entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Meu querido, sabe por que muitas vezes nós oramos? Porque estamos com problemas. Sabe quando de fato declinamos nossa fronte, prostramo-nos diante do Senhor? Quando Deus nos permite o flagelo. Quando os problemas se aproximam de nós. Fora desta realidade, a nossa oração ela é vazia, ela é mecânica, ela é desinteressante até para nós mesmos, por isso não oramos. O profeta Isaías ele vive num tempo de guerras, quando o Império Assírio ele começa a crescer e conquistar reinos. E assim você vai ver que o reino de Judá ele vai ser protegido porque o rei ele busca Deus e Deus responde e protege o reino de Judá. Mas o reino do norte, o reino de Israel, você vê que ele vai ser devastado pela Síria. No entanto, as lutas para nós, ela deveria nos conduzir ao mesmo exemplo do rei de Judá, que na sua angústia ele vai para o Senhor, ele clama ao Senhor e busca o Senhor. Na verdade, a nossa intenção muitas vezes nas nossas orações não é outra senão bênçãos. Buscamos ao Senhor pelas bênçãos. Precisamos de bênçãos? Então vamos orar. Preciso de conquistas? Então eu vou orar. Estou passando por algumas necessidades? Vou orar. Preciso que Deus abra portas? Vou orar. Estou com problema de saúde? Vou orar. Mas eu não busco Deus por Deus. Nós buscamos Deus para nós, por nós. Quando na verdade deveríamos buscar primeiramente Deus por Ele e para Ele. Por isso Jesus vai dizer para nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas Deus acrescentaria. Mateus capítulo 6, o verso 33. Mas não, nós buscamos prioritariamente por nós e para nós. E assim, quando você lê o profeta Isaías, você vai ver que é um cenário de profecias contra a destruição de reinos, de impérios. Mas, curiosamente, quando você chega no capítulo 26, e também no capítulo anterior, o capítulo 25, você vai ver que são 2 capítulos de cânticos, de adoração, onde o profeta ele para adorar ao Senhor.
apesar de todo esse cenário de profecias de destruição. Então, quando você lê o capítulo 25, você vê Isaías adorando ao Senhor. Quando você vai para o capítulo 26, você vê Isaías adorando ao Senhor. E no capítulo 26, há alguns versos que me chamaram a atenção na minha leitura essa semana, que eu queria compartilhar com você ainda nesta meditação. O verso 8 do capítulo 26 do profeta Isaías diz assim: andando pelo caminho dos teus juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Veja o amor do profeta por Deus. Ele para aqui 2 capítulos para declarar o seu amor por Deus. Enquanto Deus revela e o usa para mostrar o que vai acontecer naqueles reinos, um cenário de destruição, Isaías, ele para adorar a Deus e declarar o seu amor a Deus. Ele diz que o coração dele está envolvido, seus pensamentos são envolvidos no Senhor, na lembrança de Deus. Esse é o desejo do coração dele. O verso 9 do mesmo capítulo, ele diz: a minha alma suspira por ti de noite, sim, no meu íntimo o meu espírito te busca. Pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. É como o salmista, né, que dia e noite medita na palavra de Deus. É como que é dito para Josué também, medita dia e noite. Aqui Isaías ele diz que o coração dele o leva a isso. Veja, não é para ele, é para Deus. Não é por ele, é para Deus. E ele conclui que todo esse cenário de justiça da parte de Deus, de destruição que Deus permitiria e que suas profecias revelam, é para que o povo aprendesse o que é justiça. Então Isaías adora Deus. Irmãos, nós vivemos num cenário assim, né, de destruição, de pandemia, de tristeza, de sofrimento. Às vezes, né, nos sentimos até exilados por conta, né, dos decretos, o que também é importante por uma questão de prevenção, evidentemente. Mas o que estamos fazendo como povo de Deus? Reclamando da situação? Ou como profeta, com seu coração inclinado em meditar, em se lembrar, em de noite suspirar por Deus? O que ocupa os teus pensamentos? É Deus ou são as coisas seculares? É Deus e toda obra que Ele pode fazer, Deus, os seus mandamentos e juízos, como está no verso 8, ou a situação decadente da sociedade em que vivemos e essa pandemia que nos acometeu? O que ocupa seu coração? Não que esteja errado você pensar, você refletir sobre o que está acontecendo, claro que não. Mas não deixe que isso ocupe o espaço de Deus. Não deixe que isso ocupe o espaço que Deus tem permitido que tenhamos neste tempo. Não é só uma questão de isolamento, é uma questão de oportunidade, meu querido. Oportunidade com Deus. Oportunidade de espaço na sua vida. No mesmo capítulo, no capítulo 26, o verso 3 diz assim: ó Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Meu querido, enquanto a tua confiança é depositada no Senhor, o Senhor te guarda em perfeita paz. Não significa que não venham aflições, não venham tribulações, não venham problemas, não venham necessidades. Sim, tudo isso pode vir. Mas a paz, a perfeita paz, ela vem de Deus, considerando que você confie nele.
a partir da sua fé depositada nele. Não importa a angústia, confia no Senhor. Não importa o problema, descansa no Senhor. O verso 4 vai dizer assim: confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente o Senhor, é a rocha que vive eternamente. Não é no governo, não é no exército, não é no político, não é no seu patrão, é no Senhor. Confia no Senhor. É o que ele está dizendo. Só Ele é a rocha que vive eternamente. Assim, meu querido, capítulo 25, capítulo 26, Isaías ele para as profecias para adorar ao Senhor. Para as profecias, para oferecer ao Senhor culto, para oferecer ao Senhor adoração. É quando ele parece que abre o seu coração, expõe o seu coração e mostra para Deus o amor que lá dentro tem envolvido o coração do profeta, apesar de Deus usá-lo para revelar um cenário profético de destruição. O meu coração foi tocado por este capítulo quando envolvido pelas lutas, eu posso entender que a paz vem de Deus. O que eu quero te fazer pensar é que, apesar do cenário, você pode ser fiel a Deus. Meu querido, quando nós pensamos na igreja do Senhor Jesus, atual igreja do Senhor Jesus, aqueles que professam Jesus como Salvador, nós vemos uma igreja fraca, desmotivada, que não ora, e quando ora é aquela oração vazia, que talvez, como sempre dizemos, não passa dos meus pensamentos, ou não passa do teto. Uma igreja que quando lê a palavra de Deus é uma leitura improdutiva, mas também não é uma igreja que tem se levantado para lutar. É uma igreja que tem se disposto a lutar por a sua fé, pelo seu amor ao Senhor Jesus Cristo, por uma devoção a Deus. Não, é uma igreja que se acomodou ao sofá, se acomodou à cama, se acomodou à cadeira. Por isso encontramos uma igreja que a sua oração é tão vazia, a sua leitura é tão improdutiva. Encontramos uma igreja que reconhece a sua própria condição miserável, espiritualmente falando, e se prostra diante da cruz, se coloca aos pés de Jesus, e de lá toque na aba das suas vestes e seja abençoado. Não, temos uma igreja que contempla Jesus passando, mas não se dispõe a caminhar com Ele, a se ajoelhar, a se prostrar e clamar, como tantos exemplos que nós temos nos evangelhos, que enquanto Jesus passava, pessoas iam até Ele, ou clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, se você não clamar, se você não buscar, é como o primeiro verso que nós lemos, se você não se propor à oração, não se entregar à oração, volto a ler o primeiro verso. Senhor, no meio de grande angústias eles te buscaram, entregaram-se à oração, porquanto a tua correção os flagelou. Se entregue à oração, busque, porque Deus não vai deixar de te ouvir. Aí você vai seguir a leitura do profeta Isaías, você vai vê-lo falando sobre o remanescente, aquele povo que Deus vai manter firme, vai trazê-los para perto. Meu querido, não deixe que as circunstâncias, independente de quais sejam elas, sejam externas, sejam internas, não permita que as circunstâncias te afastem de Deus. Pelo contrário, faz com que elas te aproximem de Deus. E através da sua proximidade, da sua intimidade, da sua dependência,
em Deus, Deus te conduzirá a vitórias, independente das circunstâncias. Por outro lado, e graças a Deus que existe outro lado, você vai encontrar muito povo de Deus, fiéis, tementes, que estão lendo a palavra de Deus, que estão sendo edificados e edificando pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças que estão buscando a palavra de Deus, que oram com sinceridade, com intimidade, deixando um exemplo para muitos de nós já crescidos, amadurecidos na fé. Mas fica estes como sendo os que sustentam outros. São estes fiéis que clamam, que oram, que hoje têm abençoado a nossa geração. São por eles que Deus ainda derrama graça, bênção. E que Deus possa te encontrar entre estes, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando os fiéis. Que Ele possa te encontrar fiel. E que a partir de você, a sua casa, a sua sociedade em meio à qual você vive, seja no trabalho, seja na igreja, seja no seu ambiente de lazer, que você seja a bênção. Que você seja um instrumento para abençoar pessoas e trazê-las e aproximá-las do Senhor. Meu querido, que assim como o profeta Isaías, que viveu num cenário de tantas profecias destrutivas, ele para adorar ao Senhor e declarar o seu amor, falar do prazer que ele tinha em meditar nos mandamentos e juízos do Senhor, que você pare também. Pare de olhar a destruição e contemple o Senhor. Ame ao Senhor. Medite na palavra do Senhor. Ore ao Senhor, porque Ele estará contigo. Que assim você possa ser tocado. Que o Espírito Santo te desperte. Que o Espírito Santo te mova para perto de Deus. Que o Espírito Santo te dê forças para levantar do seu comodismo. Que o Espírito Santo toque no teu próprio coração, que não te permite mudar, buscar, transformar essa realidade que você está vivendo numa realidade de adoração, de culto ao Senhor. Que o Espírito Santo faça essa obra na tua vida, na minha vida, na vida do povo de Deus em geral, para que todos nós, independente das circunstâncias, não venhamos a parar de fazer da nossa vida um culto ao Senhor. Que o Senhor toque no teu coração. Que o Senhor possa fazer esta obra na tua vida. Que você cumpra o texto do profeta Isaías, capítulo 26, verso 16, em que se propõe, que se entrega à oração. Que Deus seja esse Deus maravilhoso na sua vida e promova essa bênção de estar perto de você e você perto dele. Que Ele assim te abençoe. Temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo
Cristo nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Agradecemos a Deus por este tempo que pudemos oferecer a Ele o nosso culto. Ele é um Deus que tem nos dado oportunidades. Graças a Deus pelos que aproveitaram esta oportunidade para adorar ao Senhor. Que Ele toque no teu coração e que você, tocado pelo Senhor, possa priorizá-lo na sua vida e que possa ter a alegria, o mesmo prazer de buscar ao Senhor que o profeta Isaías teve na mensagem que consideramos há pouco. Que você também continue orando por aqueles que precisam de Deus, pelos que estão enfermos, pelos que são atribulados, por aqueles que passam por opressão, por aqueles que passam por necessidades, por aqueles que têm sofrido neste tempo de pandemia. Ore ao Senhor. Talvez seja a tua oração que vai sustentá-los. Então fica o desafio para você entender o seu papel nessa sociedade, neste tempo de pandemia. Que o Senhor possa te usar para abençoar pessoas e que enquanto você abençoe pessoas, o Senhor também continue abençoando a sua vida. Nós vamos orar e assim estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, meu bom Deus, pela oportunidade de estar diante do Senhor em culto com os meus irmãos nesta noite. Obrigado pela certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado pela certeza de que o Senhor não nos desampara. Obrigado porque confiamos num Deus que prometeu e sabemos estar conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença e podemos confiar que as Tuas promessas elas cumprirão, ó Deus, todas, de uma forma que o Teu povo possa reconhecer o Senhor como Deus e Te adorar como tal. Obrigado, Senhor, porque as nossas orações o Senhor tem ouvido. Que o Teu nome seja sempre glorificado, ó Deus. E que o Teu sustento em nossas vidas neste tempo seja também uma razão do nosso testemunho. Nós Te bendizemos, ó Deus, por esse tempo de culto e Te adoramos pela oportunidade de podermos continuar com as nossas vidas cultuando ao Senhor. Que assim seja, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que assim seja para a edificação do Teu próprio povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. This is amazing grace.